Salomão, nos meios ocultistas, ele é considerado o mestre dos mestres. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande, é o nome dado ao fundador da filosofia hermética. Existem diversas lendas sobre sua origem, algumas remontam ao mito de Atlântida, outras dizem que ele é o primeiro faraó, que era um dos deuses com um nome muito sábio. Os egípcios acreditavam que ele era um deus e passaram a chamá-lo de Tote. No mundo helênico, ele foi conhecido como o deus Hermes. Ele era considerado o pai da magia, dos conhecimentos ocultos, da alquimia, da comunicação e representava a lógica organizada do universo. Era também chamado de escriba e mensageiro dos deuses, assim como o detentor dos conhecimentos secretos, que foram reunidos em 78 lâminas, que mais tarde vieram a ser conhecidas como o tarô. Os escritos herméticos eles são uma coleção de 18 obras gregas, e as principais são o Corpus Hermeticum e a Tábua Esmeralda, as quais são tradicionalmente atribuídas a Hermes Trismegisto. Não que ele tenha escrito pessoalmente, mas que os ensinamentos ali contidos vieram de sua sabedoria. Segundo a lenda, ele foi contemporâneo de Abraão e foi seu instrutor. Todos os preceitos fundamentais e básicos introduzidos nos ensinos esotéricos de cada raça foram formulados por Hermes. Mesmo os mais antigos preceitos da Índia, da Caldeia, da Média, da Pérsia, da China, do Japão, Roma e mesmo da Grécia tiveram como fonte o hermetismo. Levando um pouco mais adiante, podemos ainda dizer que as religiões mais novas, como o budismo, o cristianismo e o islamismo, têm suas bases místicas nessa tradição antiga. Ele deu origem ao termo que conhecemos hoje como ciências ocultas ou ocultismo. Algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico do próprio Hermes, mas ele influenciou tantas culturas e religiões, como ele não é tão conhecido. Isso aconteceu porque os ensinamentos herméticos eram passados apenas para os iniciados dentro das ordens secretas no Antigo Egito e, posteriormente, nas escolas de mistérios que foram se espalhando pelo mundo, com os cultos a Ísis e as escolas gregas, como os ritos de Eleusis e de Dionísio, por exemplo. Ainda em nossos dias, empregamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado, de tal maneira que nada escapa. Entretanto, os hermetistas antigos ignoravam aquele dito que dizia para não lançar pérola aos porcos, mas eles conservavam o preceito de dar leite às crianças e carne aos homens. Então, para as crianças, eles dão leite. Já com leitinho, você sai, e para os homens que entram nas horas que é iniciado, que passam pelos ritos de iniciação, ganhar a verdadeira carne, e aí por isso que a carne é dada aos homens. O hermetismo sempre foi uma doutrina filosófica e nunca teve um caráter religioso. O antigo ocultismo da Índia ou da Pérsia, por exemplo, degenerou-se e perdeu-se completamente porque os seus instrutores tornaram-se sacerdotes e misturaram a teologia com a filosofia. Os conhecimentos puros dessa filosofia se mantiveram dentro das ordens iniciáticas de forma secreta por muitos séculos. E foi em 1908 que foi publicado pela primeira vez em um livro chamado Kybalion, que é um livro esotérico e ocultista sobre os princípios herméticos. Ele foi escrito por 3 indivíduos auto-intitulados Os Três Iniciados, e segundo eles, contém a essência dos ensinamentos de Hermes Trismegisto, tal qual ensinado nas escolas herméticas do Antigo Egito e da Grécia. Kybalion tem a mesma raiz da palavra Kabbalah, que quer dizer algo como uma tradição recebida ou manifestada por um ente superior. Esse livro se propôs a apresentar os conceitos básicos do hermetismo para o público em geral. Os principais ensinamentos desse livro são conhecidos como os 7 princípios herméticos, e eles são o princípio do mentalismo, o princípio de correspondência, o princípio de vibração, o princípio de polaridade, o princípio de ritmo, o princípio de causa e efeito e, por fim, o princípio de gênero. Os princípios da verdade são 7. Então, até aí, né? Então, agora vocês já viram aí mais ou menos de onde vem. Na verdade, é um